Quando mergulhamos na narrativa do cerco em Dothan, o cenário que se abre diante de nós é de pura tensão. Imagine uma cidade pequena, sem grandes muros ou defesas militares, e nela repousa Eliseu, o profeta de Israel, um homem que, aos olhos comuns, não passava de um simples mortal. Mas aos olhos dos reis era um inimigo perigoso. Por quê? Porque Eliseu, segundo a tradição, sabia até os planos mais secretos que os sírios traçavam em seus aposentos privados. Era como se tivesse olhos e ouvidos dentro do palácio inimigo. Isso intrigava, enfurecia e, acima de tudo, ameaçava o orgulho de um rei que não suportava ver suas estratégias desarmadas por algo invisível. Você já parou para pensar no medo que um exército inteiro poderia sentir diante de apenas um homem? E então, em meio à madrugada, os passos pesados de soldados sírios ecoaram ao redor da cidade. Dothan foi cercada. Não havia saída para Eliseu. Pelo menos era isso que eles imaginavam. O que parecia uma jogada perfeita para os sírios era, na verdade, o palco que revelaria uma das passagens mais intrigantes da Bíblia. O que estava em jogo não era apenas a captura de um profeta, mas a disputa entre a força humana e o poder que se manifesta de maneira invisível. Será que um pequeno vilarejo resistiria à pressão de um império? Será que um profeta poderia escapar de um cerco planejado com tanta precisão? Essas perguntas pairavam no ar, alimentando o clima de mistério. Ao analisarmos esse episódio, vemos como os inimigos de Israel estavam convencidos de que tudo se resolvia com números. Mais soldados, mais cavalos, mais armas. A lógica parecia simples: sufocar Eliseu pelo peso da superioridade militar. Mas como tantas vezes na história bíblica, a lógica humana é surpreendida por aquilo que não se pode medir ou contar. E aqui surge o fascínio dessa narrativa. Não estamos apenas diante de um conflito físico, mas de um choque entre o visível e o invisível. Entre aquilo que os olhos veem e o que a fé revela. É nesse ponto que entra a dramaticidade do servo de Eliseu. Ao acordar, ele se depara com a cidade completamente cercada. Para ele não havia esperança. O desespero transparece na sua reação. Ai, meu Senhor, o que faremos? Essa pergunta ecoa até hoje. Porque em momentos de pressão, quantas vezes não perguntamos o mesmo? É como se o servo fosse o reflexo de todos nós, quando nos vemos diante de um problema que parece intransponível. Já sentiu essa sensação de estar encurralado sem saída? Pois é exatamente isso que a narrativa nos faz experimentar. E Eliseu? Curiosamente, ele não demonstra pânico, nem pressa, nem sequer levanta a voz. A serenidade dele contrasta de forma gritante com o medo do servo. Essa calma incomoda, porque nos força a refletir. De onde vinha tamanha confiança? O que Eliseu sabia que o servo ainda não sabia. É nesse contraste que a história ganha força, porque ela nos prepara para a revelação de algo muito maior do que um simples confronto entre dois lados. Aqui não se trata apenas de geopolítica ou rivalidades militares, mas de um enredo que toca no coração da teologia bíblica. Quem realmente luta as batalhas? Vale notar que os sírios, ao armarem esse cerco, não estavam apenas tentando eliminar um profeta incômodo. De certo modo, estavam afrontando o próprio Deus de Israel, ainda que inconscientemente. É como se dissessem: nossos exércitos são maiores, nossas estratégias são melhores, e nem mesmo o Deus de vocês pode impedir nossa vitória.
Essa arrogância é um tema recorrente nas Escrituras e sempre leva ao mesmo desfecho, o inesperado triunfo do mais frágil, sustentado por uma força que não se explica em cálculos humanos. Será coincidência ou há algo a mais? O interessante é perceber que, até esse ponto da narrativa, ninguém além de Eliseu parecia consciente do que estava acontecendo nos bastidores do invisível. Esse detalhe é fundamental para entender a pedagogia do episódio. O cerco de Dotã não é apenas sobre um profeta salvo, é sobre abrir os olhos de quem só enxerga o que está na frente. A história funciona como uma metáfora viva. O mundo parece controlado por quem tem armas, poder e números, mas há sempre uma realidade além do que podemos contar. Não é curioso como textos antigos ainda conseguem provocar reflexões tão atuais? E assim o palco estava montado. De um lado, um exército numeroso, armado e confiante. Do outro, um profeta sereno e um servo apavorado. Entre eles, a tensão de uma batalha que ainda não havia começado, mas que carregava em si um enigma irresistível. Quem venceria, o visível ou o invisível? Quando o servo de Eliseu finalmente abre os olhos para o que parecia impossível, somos apresentados a uma das imagens mais impressionantes da Bíblia. Um exército invisível, cheio de cavalos e carros de fogo, cercando o profeta. Imagine a surpresa, o choque, o coração disparado de alguém que só enxergava ameaças humanas e, de repente, percebe a realidade espiritual ao seu redor. Quantas vezes na vida nos sentimos cercados por problemas que parecem gigantescos e, no fundo, nem suspeitamos da proteção que nos cerca? É nesse ponto que a narrativa nos conecta profundamente com a experiência humana do medo e da esperança. O desespero do servo não é apenas dramático, ele é pedagógico. Mostra o contraste entre a visão limitada do ser humano e a perspectiva celestial que só Deus pode abrir. Eliseu, com tranquilidade, instrui o jovem a não se assustar. Ele sabia algo que o servo ainda não via, que o mundo não é governado apenas pelo que os olhos captam, mas por forças invisíveis que atuam para preservar o que é justo. Essa lição nos desafia a pensar. Quantas vezes ignoramos a proteção divina simplesmente porque não conseguimos enxergar o que está além do óbvio? É fascinante notar como a narrativa detalha a reação do servo. Ele olha e não acredita no que vê. Ainda assim, cada descrição reforça o realismo do momento. Os cavalos, os carros de fogo, a aura de invencibilidade que envolve os seres invisíveis, tudo cria uma imagem vívida que transcende o texto e nos faz sentir parte da cena. Essa técnica de storytelling, quase cinematográfica, prende a atenção e transforma o leitor ou espectador em testemunha ocular de um evento sobrenatural. Você consegue imaginar a intensidade daquele instante? O episódio não é apenas visual, é profundamente emocional. O medo do servo nos lembra que, mesmo quando a fé existe, a compreensão humana é limitada. É um momento de aprendizado. A verdadeira segurança não depende de nossa percepção ou de nossas estratégias, mas de confiar na presença de Deus. E aqui a narrativa se torna ainda mais envolvente, porque, apesar da aparente fragilidade, Eliseu permanece calmo, reforçando que a coragem nasce da confiança no invisível, não naquilo que se pode tocar ou medir. Além do aspecto emocional, há um elemento de suspense que mantém a história pulsante. Por que Deus escolheu revelar essa visão ao servo e não apenas ao profeta?
O detalhe nos mostra que a pedagogia divina muitas vezes inclui uma abertura gradual da percepção, permitindo que aprendamos a enxergar além do medo para compreender o que realmente está ao nosso redor. É como se a história nos desafiasse a abrir nossos próprios olhos espirituais para o que ainda não conseguimos perceber. Também é importante destacar que este exército invisível não é apenas simbólico. Ele tem presença real e protetora. A tradição judaica e alguns textos apócrifos descrevem esses seres como anjos guerreiros, designados para proteger o povo escolhido. Essa dimensão nos leva a refletir sobre o conceito de defesa divina. Não se trata de força física, mas de uma intervenção espiritual, que assegura que a vontade de Deus prevaleça, mesmo diante da ameaça mais aterrorizante. Interessante, não é? Enquanto o servo absorve a magnitude do que vê, o leitor é levado a se perguntar sobre sua própria vida. Quantas batalhas invisíveis estão acontecendo ao nosso redor que não percebemos? Quantas vezes julgamos estar sozinhos diante de problemas que, na verdade, são vigiados e protegidos por algo maior? Esse looping de questionamento é exatamente o que mantém a atenção. Ele conecta a história antiga com experiências contemporâneas, tornando cada detalhe mais palpável e relevante. Já sentiu que estava cercado por dificuldades que pareciam impossíveis de superar, mas depois percebeu que não estava sozinho? Compartilhe sua experiência, pois isso cria uma ponte entre a narrativa e a vida de quem assiste. Essa história não é apenas sobre o passado, é uma lente para entendermos a proteção invisível que nos acompanha. Ao nos aprofundarmos na identidade do exército invisível que cercava Eliseu, encontramos uma riqueza de detalhes que vai muito além do que se vê no texto principal. A Bíblia, em diversas passagens, descreve anjos não apenas como mensageiros, mas como guerreiros prontos para agir quando a justiça divina está em jogo. Em livros apócrifos e textos intertestamentários, como os de Enoque e Jubileus, esses seres são detalhados com funções específicas, hierarquias e poder impressionante. O que nos ajuda a compreender que o episódio em Dotã não é um caso isolado, mas parte de uma tradição mais ampla sobre a intervenção celestial na história humana. Esses seres, conhecidos por alguns estudiosos como exércitos angelicais, são representações da autoridade e da proteção divina. Eles se posicionam em defesa do profeta, mas também servem de alerta para aqueles que duvidam da soberania de Deus. Imagine o impacto para os soldados sírios, cercados por algo que não podiam ver nem entender. Sua estratégia se torna inútil diante de forças invisíveis, e isso gera confusão, medo e rendição sem combate direto. A narrativa, portanto, combina o sobrenatural com a pedagogia da fé, mostrando que o verdadeiro poder, muitas vezes, está além do que podemos tocar. Além disso, a tradição apócrifa acrescenta camadas à compreensão desses guerreiros invisíveis. Alguns textos descrevem anjos com armaduras de luz, portadores de armas espirituais e com a capacidade de se multiplicar conforme a necessidade da batalha. Essas descrições, embora não canônicas, oferecem pistas sobre como a cultura judaica e a literatura intertestamentária expandiam o conceito de defesa divina. Para o público contemporâneo, isso reforça a ideia de que o mundo espiritual é tão complexo quanto o físico, e que a história de Eliseu é apenas
uma janela para essa dimensão mais ampla. É curioso notar como essa visão de um exército celestial influenciou a teologia posterior. Na literatura rabínica, nos Salmos e em alguns escritos cristãos primitivos, há referências à proteção angelical em momentos críticos. A ideia de que há seres espirituais prontos para intervir se torna um pilar do entendimento sobre a soberania de Deus. Ele não apenas observa a história, mas intervém de maneira estratégica e eficiente, protegendo aqueles que são chamados a cumprir sua vontade. Não é fascinante como a narrativa de um profeta em Dotã ressoa em textos tão diversos? Ao observarmos o papel desses anjos guerreiros, percebemos também uma lição sutil sobre medo e coragem. Para o servo de Eliseu, ver o exército celestial foi um choque, mas também uma confirmação de que ele não precisava temer. Essa percepção de proteção invisível é recorrente em várias tradições. A coragem não nasce da ausência de ameaça, mas da certeza de que forças superiores estão ao lado do justo. Assim, a história transcende o contexto histórico e nos convida a refletir sobre confiança e perspectiva diante do desconhecido. Outro ponto interessante é como os textos apócrifos tratam da interação entre anjos e seres humanos. Eles não apenas protegem, mas também se comunicam de maneira sutil, abrindo os olhos de quem precisa enxergar além do visível. No episódio de Dotã, Eliseu cumpre esse papel, servindo como intermediário entre o humano e o celestial. Esse modelo de intermediação é repetido em outros contextos bíblicos, mostrando uma estrutura clara. O profeta ou servo deve aprender a reconhecer o que é invisível antes de agir. E, mesmo diante de toda a grandiosidade, esses guerreiros não agem de forma agressiva, a menos que seja necessário para cumprir a justiça de Deus. O episódio de Eliseu demonstra isso. Eles permanecem ao redor, visíveis apenas para quem tem a fé ou a percepção espiritual necessária, e atuam apenas quando Eliseu ora. Isso destaca a ideia de que a intervenção divina é sempre equilibrada, estratégica, e que o objetivo não é destruir, mas proteger e ensinar. Para fechar este tópico, podemos perceber que a visão de um exército celestial não é apenas um detalhe visual impressionante. É um elemento teológico que reforça a soberania de Deus e a complexidade do mundo espiritual. Ao conhecer essas camadas, quem estuda a Bíblia começa a perceber que o texto antigo é muito mais do que uma narrativa histórica. É um convite a compreender a realidade espiritual que se entrelaça com a história humana. Antes de avançarmos, convido você a deixar nos comentários suas reflexões, como você interpreta a ideia de anjos guerreiros atuando em nosso mundo hoje. A narrativa de Dotã nos ensina algo extraordinário sobre a maneira como Deus age. Ele demonstra poder sem recorrer à violência física direta. Quando Eliseu ora, o resultado não é um banho de sangue ou uma batalha sangrenta, mas uma intervenção que transforma completamente a situação. Os soldados sírios, antes confiantes e organizados, tornam-se cegos e vulneráveis. É um contraste impressionante. A força militar esmagadora se vê impotente diante de uma estratégia divina que opera no invisível. Esse é um ponto que desafia qualquer compreensão militar humana. Imagine a surpresa desses soldados. Cercam a cidade,
convencidos de que sua vitória era certa e, de repente, não conseguem enxergar, guiados por mãos invisíveis, em direção a Samaria, sem perceberem o que realmente acontece. A narrativa nos mostra que a vitória de Deus não depende de violência, mas de sabedoria e controle absoluto sobre os eventos. É uma lição que ressoa em várias outras passagens bíblicas. A justiça e a proteção de Deus se manifestam de maneiras que confundem expectativas humanas. Você consegue perceber como isso subverte totalmente a lógica do poder militar? O episódio também evidencia a pedagogia de Deus. Ao não destruir os sírios, mas apenas cegá-los temporariamente, ele ensina duas lições simultâneas. Primeiro, que a violência não é a única forma de vencer. Segundo, que a misericórdia é parte integrante da autoridade divina. Os inimigos não são simplesmente exterminados. São guiados, aprendem de forma indireta e se tornam instrumentos para a demonstração da supremacia de Deus. É fascinante como o texto combina suspense, ação e uma moral profunda, tudo sem precisar recorrer a cenas de combate explícito. Outro aspecto intrigante é a confiança de Eliseu. Ele não teme pela própria vida, nem se desespera com a aparente vulnerabilidade diante de um exército inteiro. Ao contrário, ele se mantém calmo e estratégico, instruindo seu servo e intercedendo em oração. Essa postura nos mostra que o verdadeiro poder não está na força física, mas na percepção da presença divina e na capacidade de agir de acordo com ela. É como se a narrativa nos convidasse a refletir. Onde reside a verdadeira segurança no que vemos ou no que cremos existir? A cegueira temporária dos sírios também introduz um elemento de suspense e tensão narrativa. Por um lado, eles continuam sendo uma ameaça. Por outro, estão completamente desorientados, dependentes de um guia invisível, no caso Eliseu. Essa combinação de tensão e resolução gradual mantém o espectador em alerta, tornando cada parágrafo da história fascinante e instigante. Quem olha apenas para o lado humano da narrativa talvez perca o detalhe mais relevante. Deus manipula a situação sem violência, mas com eficiência total. Além disso, essa estratégia divina reflete um padrão teológico presente em várias histórias bíblicas. O poder de Deus muitas vezes se revela na sutileza, na inteligência estratégica e no controle sobre o inimigo sem a necessidade de confrontos diretos. Isso nos ajuda a entender por que personagens como Eliseu ou Davi, em diferentes contextos, experimentam vitórias extraordinárias, mesmo sem grandes recursos ou exércitos. É um lembrete de que a lógica de Deus não é a lógica humana. Outro ponto relevante é que essa intervenção cria um efeito pedagógico sobre o povo de Israel. Eles percebem que seu Deus não depende de armas ou números, mas de sua vontade e poder absoluto. A presença de um exército invisível e de uma vitória sem derramamento de sangue fortalece a fé do povo e constrói uma narrativa que se torna referência teológica. Deus protege e ensina, às vezes de maneiras que parecem contradizer a lógica humana. Você já pensou em como essa lição pode se aplicar na interpretação de outros textos bíblicos? Podemos perceber que a ação divina em Dotã é um exemplo perfeito de poder equilibrado e estratégico. Não se trata de destruição, mas de proteção, orientação e demonstração da soberania absoluta de Deus.
Cada detalhe da narrativa revela inteligência, paciência e controle, elementos que tornam essa história inesquecível. O episódio de Dothan transcende a mera narrativa de um profeta cercado. Ele se torna um marco cultural e teológico para Israel. Ao perceberem que Eliseu estava protegido por um exército invisível, os israelitas começam a compreender que a defesa divina não depende de muralhas ou exércitos, mas da presença de Deus em sua história. Esse evento se insere em um padrão bíblico. A intervenção celestial em momentos críticos reforça a identidade do povo e molda sua consciência espiritual. Mas não é apenas sobre fé. É sobre a construção de um imaginário coletivo que influencia gerações. Culturalmente, a história fortaleceu a percepção de que Israel não está sozinho em suas lutas. É fascinante notar como a narrativa ressoou ao longo do tempo, sendo mencionada em sermões, comentários rabínicos e literatura religiosa. Cada geração reinterpretava a história, destacando que, mesmo diante de adversidades aparentemente intransponíveis, a proteção divina permanece ativa. Para o público contemporâneo que gosta de curiosidades bíblicas, isso abre uma porta para entender como eventos pontuais se transformam em símbolos duradouros de resistência e confiança. Do ponto de vista teológico, o milagre de Dothan reforça o conceito de soberania divina. Deus não apenas age no mundo físico, mas o faz de maneira estratégica, pedagógica e equilibrada. O povo aprende que não precisa recorrer a soluções violentas ou desesperadas. A orientação divina muitas vezes é sutil, mas efetiva. Essa percepção molda a compreensão de Deus como protetor, estrategista e pedagogo, características que aparecem repetidamente nos Salmos, nos livros proféticos e na tradição judaico-cristã. Além disso, a história influencia a forma como os profetas são percebidos. Eliseu não é apenas um homem com dons sobrenaturais, mas um canal de instrução e proteção divina. Sua presença e suas ações reforçam a ideia de que Deus atua através de instrumentos humanos para manifestar sua vontade. Culturalmente, isso cria um arquétipo de liderança espiritual que equilibra autoridade, sabedoria e humildade, um padrão que se reflete na tradição de líderes religiosos em Israel e na interpretação cristã posterior. O impacto também se manifesta na literatura e na tradição oral. Histórias como essa eram transmitidas de geração em geração, muitas vezes ampliando detalhes sobre os exércitos invisíveis, os anjos guerreiros e a pedagogia divina. Esses relatos reforçavam a identidade coletiva e a confiança no Deus que intervém, mas de forma muitas vezes invisível. Para estudiosos contemporâneos, isso é um convite a observar como a narrativa bíblica constrói conceitos teológicos e culturais simultaneamente, influenciando comportamento, crenças e interpretações futuras. Interessante notar que o efeito psicológico dessa história sobre o povo de Israel era duplo. Gerava respeito e temor em relação aos inimigos, mas também reforçava coragem e esperança entre os israelitas. O conhecimento de que forças invisíveis agiam em seu favor fortalecia a moral. E isso não é apenas simbólico, é um fenômeno social e teológico. A história de Dothan se torna um ponto de referência sobre como Deus se faz presente em eventos cotidianos, moldando não só a fé individual,
mas a percepção coletiva da realidade. Outro elemento relevante é a forma como essa narrativa dialoga com a angelologia judaica e cristã. A presença do exército invisível é interpretada como intervenção angelical, reforçando a crença de que seres espirituais atuam diretamente na história humana. Essa visão contribui para a compreensão de como a proteção divina era concebida culturalmente, não abstrata, mas ativa, estratégica e perceptível para aqueles que tinham olhos espirituais abertos. É um conceito que atravessa séculos e mantém sua relevância até hoje. Percebemos que o episódio em Dothan não é apenas um relato isolado, mas um marco que influenciou a cultura, a teologia e a fé de Israel. Ele mostra como Deus combina proteção, estratégia e pedagogia, formando uma narrativa rica e duradoura que fascina estudiosos e curiosos até os dias atuais. Compartilhe nos comentários o que você acha mais impactante na proteção divina apresentada nessa história. O episódio de Eliseu em Dothan encerra o ciclo narrativo com lições que se estendem muito além do contexto histórico imediato. A primeira delas é clara. Proteção e sabedoria muitas vezes se manifestam de forma invisível. Os soldados sírios não puderam ver os anjos que cercavam o profeta, e o servo de Eliseu só os percebeu quando Deus abriu seus olhos. Essa percepção nos faz refletir sobre quantas forças invisíveis moldam nossa realidade e como muitas vezes ignoramos o que está além do nosso alcance imediato. É um convite a observar a história com lentes diferentes. Curiosamente, textos apócrifos e tradições místicas judaicas expandem a narrativa, descrevendo detalhes adicionais do exército celestial, suas hierarquias e funções. Alguns registros falam de anjos comandando legiões específicas, prontos para proteger profetas e justos em momentos críticos. Para o público que gosta de curiosidades bíblicas, essas referências enriquecem o entendimento. A história não termina no livro de Reis, mas se desdobra em uma teologia mais ampla sobre proteção e intervenção divina no cotidiano do povo de Israel. A pedagogia presente na narrativa também merece atenção. Eliseu não apenas sobreviveu ao cerco, ele transformou a ameaça em aprendizado. Ao guiar os sírios cegos até Samaria, demonstra que a vitória pode ocorrer sem derramamento de sangue. Esse princípio se repete em outras passagens bíblicas. O poder de Deus não depende de armas, mas da sua vontade e do discernimento daqueles que se colocam sob sua orientação. Não é fascinante como a história mistura tensão, suspense e ensinamentos morais de forma tão natural? Além das lições espirituais, há curiosidades históricas interessantes. O episódio mostra a interação entre o mundo humano e o espiritual de maneira detalhada, algo que era central na mentalidade israelita. A crença em anjos guerreiros e em batalhas invisíveis era comum, e relatos como o de Dothan reforçavam a ideia de que a proteção divina era concreta, real e operacional, mesmo quando não perceptível aos olhos humanos. Para estudiosos da Bíblia, essas narrativas revelam como conceitos teológicos eram incorporados à vida diária do povo de Israel. Outro ponto relevante é a dimensão simbólica da cegueira dos sírios. Não apenas uma punição, mas também uma metáfora sobre a limitação humana diante do divino.
Esse tema aparece de formas diferentes em outros textos bíblicos. A incapacidade de enxergar a verdade, a vulnerabilidade diante de forças que não se compreendem e a necessidade de orientação espiritual para navegar pela vida. A história nos lembra que, muitas vezes, não é o poder visível que determina o resultado, mas aquilo que permanece invisível e inteligente. As repercussões culturais desse episódio são vastas. Comentadores judeus e cristãos interpretaram a narrativa como exemplo de intervenção angelical, fé estratégica e proteção de Deus sobre os escolhidos. Alguns rabinos chegaram a usar o episódio em sermões para ensinar sobre coragem, discernimento e confiança em Deus, enquanto escritores cristãos primitivos o citavam para ilustrar a soberania divina. É incrível perceber como um evento tão específico pode gerar ensinamentos e reflexões que atravessam séculos e tradições. Além disso, o episódio de Dotã provoca curiosidade sobre como o profeta Eliseu era percebido pelo povo e pelos inimigos. Ele se tornava um canal entre o humano e o celestial, alguém capaz de agir com autoridade sobre acontecimentos invisíveis. Isso revela uma concepção de liderança espiritual que equilibra poder, sabedoria e paciência, transformando a história em um estudo fascinante sobre estratégias divinas aplicadas no mundo real. Para fechar, vale refletir sobre a relevância contemporânea. Mesmo sem ver os anjos, percebemos que não estamos sozinhos diante das dificuldades. Existe proteção, inteligência e intervenção além do que conseguimos perceber. E a história de Eliseu nos lembra que a verdadeira vitória se dá quando compreendemos e confiamos nessa presença invisível. Esse é um ponto poderoso para quem estuda e quer entender os detalhes e curiosidades bíblicas. Chegamos ao final dessa incrível jornada pelo episódio de Dotã, onde Eliseu e seu servo nos mostram que nem tudo o que vemos é o que realmente existe. O que aprendemos vai muito além de números, exércitos e batalhas. Trata-se de compreender que forças invisíveis podem proteger, orientar e intervir de maneiras que desafiam a lógica humana. Essa história nos deixa uma lição clara. Mesmo diante de adversidades aparentemente impossíveis, há um plano maior operando, e a verdadeira coragem nasce de enxergar além do visível. Se essa narrativa te fascinou, quero te convidar a interagir. Nos comentários, sugira qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Queremos saber o que desperta sua curiosidade sobre histórias bíblicas, sobre milagres, profetas e acontecimentos que muitas vezes passam despercebidos, mas que carregam significados profundos. Sua participação nos ajuda a trazer conteúdos cada vez mais detalhados e instigantes, mantendo o estudo da Bíblia envolvente e cheio de descobertas. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Cada história que exploramos aqui é uma oportunidade de entender o contexto teológico, cultural e histórico da Bíblia, aprofundando o conhecimento e despertando uma curiosidade que transforma a forma como olhamos para esses textos antigos. Aproveite para revisar vídeos anteriores e construir sua própria jornada de estudo conosco. Ao refletirmos sobre Eliseu e o exército invisível, lembramos de uma mensagem que atravessa séculos e permanece viva.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27. Esse versículo resume a essência do episódio. Proteção, coragem e confiança em Deus, mesmo quando tudo parece perdido ou invisível aos nossos olhos. É um convite para enxergar além do que é visível e confiar na intervenção divina em todos os aspectos da vida. Cada detalhe da história nos lembra que aprender sobre a Bíblia não é apenas acumular informações, mas compreender como os acontecimentos, milagres e intervenções divinas moldam culturas, crenças e comportamentos. O que parecia uma batalha simples em Dothan se transforma em um estudo profundo sobre fé, estratégia e proteção sobrenatural, com lições que ainda ecoam hoje, nos ensinando sobre percepção, paciência e confiança. Portanto, inspire-se, explore, questione e aprenda. Use o conteúdo do canal para se aprofundar, fazer conexões e descobrir curiosidades que não são contadas em qualquer lugar. O estudo das Escrituras é rico e cheio de detalhes fascinantes. E cada história, como a de Eliseu, carrega camadas de ensinamentos teológicos, culturais e históricos que transformam nossa compreensão do passado e do presente. Antes de encerrar, quero te lembrar, compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de estudar a Bíblia, de analisar histórias com profundidade e que se interessa por curiosidades que vão muito além da narrativa superficial. Quanto mais pessoas descobrirem esses detalhes, mais rica será a troca de conhecimento e reflexão sobre a palavra de Deus. Por fim, o que mais podemos aprender com esse episódio? Que há sempre algo maior em ação do que podemos perceber, que a proteção, a sabedoria e a estratégia divina estão presentes de maneiras sutis, mas poderosas, e que estudar a Bíblia é, acima de tudo, compreender como cada história se conecta com o propósito divino e com a vida de quem observa, questiona e busca conhecimento.